Oi gente, tudo bem com vocês? Então, voltei aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o segundo episódio da primeira temporada de The House of the Dragon, que é um episódio que chama O Príncipe Canalha. Então, o episódio ele começa mostrando um cara sendo comido vivo em Stepstone, né? Em uma praia assim, né? E que tem muitos caranguejos e tem pessoas assim crucificadas na areia. E os caranguejos estão comendo essas pessoas ainda vivas. Logo em seguida, eles cortam a cena e aí já vai pra uma cena que tá do conselho ali, né? No conselho do rei. E o Lord Corlys entra falando que 4 navios foram raptados, né, por esses piratas aí das cidades livres, que são as cidades que não são governadas pelo Viserys, né, que não fazem parte dos 7 reinos, e que esses piratas eles estavam botando em risco a rota, né, marítima, porque o Lord Corlys, aparentemente, ele é o Lorde, assim, Lorde dos Mares, né, Serpente Marinha, como chamam ele, e pelo que eu entendi, ele tem muito comércio, a maior frota marítima de Westeros, e ele, né, usa essa rota que passa por ali em Stepstones para ganhar dinheiro, né? E ele fala que esses piratas eles estavam colocando em risco essa frota e que o Viserys, né, que o rei deveria, né, fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Então, assim, mas ele estava meio que sugerindo que eles, né, não entrassem em guerra, mas que tivesse uma demonstração de força e de poder ali do reino do Viserys. E o Viserys, ele deu um passo para trás, ele falou assim, é melhor não entrar em guerra com as cidades livres, né, e tentar de outra maneira. Aí, nisso, a Rhaenyra, que ela fica ali meio que de copeira, né, sempre servindo vinho ali pros membros do conselho, falou assim, pai, você tem montadores de dragão, nós temos dragões. Por que você não manda esses montadores de dragões para poder, né, mostrar o seu poder? Aí o Lord Corlys fala assim, pelo menos a rainha tem um plano. E aí o Sir Otto, né, que é o mão do rei, ele já dá uma cortada assim nela e fala coisa do tipo, a gente pode usar os talentos da rainha para outras coisas, né? Ele dá uma descredibilizada nela, tipo, quem você pensa que é para se meter aqui nos assuntos do conselho? E aí o rei, ele acaba acatando e fala assim, Rhaenyra, por que você não vai ajudar o cara lá que era da guarda real a achar um outro membro, né? Porque o cara da guarda real morreu, eles precisam substituir, né, esse cara. Aí a Rhaenyra vai lá, né, escolher o cara da guarda real. Só que assim, eles deixam claro que se passaram 6 meses de um episódio pro outro. Então, tipo, tem 6 meses que ele fez a Rhaenyra herdeira. Ela vai ser rainha, né? Então, tipo, ela tinha, na minha opinião, ela tinha que ter mais voz ali no conselho. Então, tipo, ela faz uma sugestão, mesmo que eles não acatassem, sabe? Mas ela faz uma sugestão e o Otto silencia ela e o pai dela, o Viserys, acata esse silenciamento, descredibiliza ela e manda ela fazer outra coisa. Então, assim, achei um pouco ruim, né? Porque desvalorizou ela. Enfim. Aí ela vai lá e escolheu o cara que ia ser da guarda real, o próximo guarda real. E tem algumas opções. E aí o Otto vai junto com ela. E aí ele apresenta eles, diz de quem que eles são filhos, né? De qual é o reino deles e algumas vitórias que eles tiveram assim no currículo. E a Rhaenyra, ela acaba escolhendo o Christian Cole, que apareceu no primeiro episódio, que ganhou o Daemon lá nas justas. E o critério dela para escolher ele foi que ele já participou de batalhas de verdade. Os outros, eles eram só filhos de
lords importantes para o reino, politicamente falando, mas que eles não tinham nenhuma experiência. Eles não tinham nenhuma experiência no campo de batalha. Então, mesmo eles sendo assim mais politicamente vantajosos, ela preferiu escolher. Ela acha que o pai dela deveria ser protegido por alguém que já esteve no campo de batalha. E aí ela escolhe o Sir Criston Cole, apesar dele não ser o mais honrado, o mais nobre, assim, no sentido de ser bem nascido, né? Então, ou seja, novamente o Otto tentando descredibilizar ela, mas ela já corta ele lá no meio e, assim, mostra que ela tem personalidade. Aí, corta pra uma cena que tá ela e a Alicent numa sala, assim, que tem um monte de vela, que acho que é uma sala de oração. E aí é isso, elas começam a questionar que, tipo, passaram só 6 meses, né, que a mãe dela morreu e que já estão querendo que o pai dele... Já estão querendo que o pai dela case de novo, né, e que ela ainda nem viveu o luto dela e que ela tá com dificuldade de se comunicar, de conversar com o pai depois que a mãe morreu, né. E aí a Alicent questiona, e se o seu pai se casasse de novo? Aí logo em seguida, né, o Viserys e o Sir Corlys e a Rhaenys, né, que é a esposa dele, eles têm um encontro assim nos jardins do castelo e o Sir Corlys novamente questiona o poder, né, a imagem do reino do Viserys perante as pessoas, perante as cidades livres, porque o fato dele não ter, né, a esposa ter morrido, dele ter nomeado a Rhaenyra, que é uma mulher, para ser herdeira, que isso tudo fragiliza e enfraquece a imagem do reinado dele e que seria o ideal, que seria que ele casasse novamente. E aí o que ele faz? Ele sugere que o Viserys case com a filha dele, com a Laena, Lady Laena, sendo que ela só tem 12 anos, entendeu? É uma criança, e o Viserys deve ter, sei lá, 30 e muitos, 40 e poucos. Enfim. E aí, né, ele já plantou a sementinha do novo casamento pro Viserys, assim, na cabeça dele, porque ele diz que até então ele não estava pensando em se casar novamente. Só que todo mundo começa a colocar pressão para ele se casar novamente, né? E o episódio ele gira em torno disso. Passou pouco tempo, não tem nem 6 meses que a rainha faleceu e já querem casar o Viserys de novo para que ele possa, né, ter mais herdeiros, né, para que ele possa ter, enfim, um filho homem. Então eles mostram uma cena do Viserys nos jardins, assim, andando e conversando com a Lady Laena. E aí você tem noção da disparidade, que ela é só uma criança, sabe? E que, tipo assim, já conversaram com ela, os pais dela já conversaram com ela chega e fala toda bonitinha, muito fofa, falando, seria uma honra ser sua esposa e te dar mais filhos, sabe? Toda fofinha, toda formalzinha, assim, sabe? Aí o Viserys vira pra ela e fala assim, quem foi que disse pra você falar isso? Foi seu pai? Ela meio que fica quieta assim, mas tipo, faz que sim. Aí o que a sua mãe falou? Aí ela falou que eu não precisaria me deitar com você até os meus 14 anos, ou seja, a menina tem 12 anos. Mas assim, ela já aceitou o destino dela, que se ela tiver que casar, ela vai casar. Pra honrar, né? Porque o Sir Corlys, ele tem sangue valeriano, então seria uma união de sangue muito forte, né? Porque ele é da antiga Valyria, os Targaryen são da antiga Valyria também. Tem toda aquela questão de Valyria, que foi o lugar de onde vêm os dragões, né? Que tem todo um poder, uma magia, e o sangue valeriano tem muito valor ali naquele contexto. Aí eles mostram, né, eles mostram o Viserys e a Lady Laena, assim, de um outro ângulo, né, que eles estão assim nos jardins da Red Keep, né, da Fortaleza Vermelha, e mostra que a Rhaenyra, ela tá ali observando o pai e a Lady Laena. Tá ela e a Rhaenys, né, que é a esposa do Corlys. E a Rhaena, ela pergunta assim, a Rhaenys, ela pergunta assim, isso te incomoda? Aí a Rhaenyra se faz desentendida, como assim, né?
ela, me diz você, a sua filha que tá ali, né, conversando com meu pai. Aí ela fala, me incomoda sim, mas eu sei como é o funcionamento das coisas. Aí ela dá uma alfinetada assim. Ela fala que os homens iam preferir botar fogo no reino do que ver uma mulher ascender ao trono, né? Então ela fala assim: mesmo que seu pai tenha te nomeado herdeira, você nunca vai ser rainha de Westeros. Basicamente é isso que ela fala. Então, assim, ela já dá uma espetada que, tipo assim, aquilo que fizeram que foi seu pai estava num momento de luto, num momento de dor, quis te nomear como herdeira porque não queria que o Daemon fosse, né, o sucessor. E aí eles aceitaram, mas assim, ninguém vai levar a sério quando seu pai morrer e você não vai virar rainha. Todo mundo quer que ele case de novo e produza mais herdeiros. Então, assim, já alfinetou a Rhaenyra, falando pra ela que ela não seria rainha por ser mulher. Aí também tem uma parte importante que foi assim o ponto alto, né, que teve mais ação assim do episódio, que o Daemon, ele foi banido no último episódio pelo irmão ali da Fortaleza Vermelha, e ele se instalou em Dragonstone, né, Pedra do Dragão, e ficou morando lá esses 6 meses. Aí teve um roubo, né, um assalto, roubaram ovos de dragão, e eles descobriram que foi o Daemon que roubou um ovo de dragão, porque ele falou que ele ia se casar novamente, sendo que ele já é casado, ele ia tomar uma segunda esposa, e que ela estava grávida e que ele queria seguir com as tradições Targaryen de ter um ovo no berço do filho dele. Só que isso, novamente, é uma afronta ao Viserys, porque aí a Rhaenyra pergunta assim, qual o ovo que ele roubou? E ele roubou o mesmo ovo que a Rhaenyra tinha escolhido para ficar no berço do irmão dela, que morreu. Então é uma afronta ao Viserys, entendeu? Estão sempre questionando o poder dele, a força dele como rei. E aí o Viserys fala, eu vou lá então reaver esse ovo e botar o Daemon no lugar dele. Só que aí o Otto fala, não, você não vai porque isso é muito perigoso. Deixa que eu vou. Aí o Otto vai lá, só que assim, isso mostra porque que o Otto ele é mão do rei e não, na minha opinião, não tem as características necessárias para ser rei. Ele já vai assim, esculachando o Daemon, né? Falando, quem você pensa que é pra você tá aqui em Dragonstone, e quem você meio que usurpou, vamos dizer assim. Você já é casado, você quer casar com essa prostituta, as tradições é só pra quem é rei de verdade, você não é ninguém. Já chegou esculachando, humilhando o Daemon, que todo mundo sabe que tem o sangue quente, né? Aí o Daemon, tipo, não dá muita bola pra ele, sabe? E fala assim, por que o Viserys não vem aqui? Eu vou seguir a tradição, papapipi. E aí os ânimos, né, se exaltam, todo mundo fica exaltado, puxam as espadas e aí aparece o dragão do Daemon, né? Então o Daemon ele já estava querendo ali ameaçar o Otto. E nesse momento, né, a Rhaenyra aparece e conversando com o Daemon em valeriano, fala assim, você pegou esse ovo que seria do meu irmão, o seu problema, você não é herdeiro, você só não é sucessor por minha causa, o seu problema é comigo. Você quer resolver alguma coisa, resolva comigo, me mate. Basicamente é isso que ela falou. E aí, obviamente, o Daemon não matou ela, devolveu o ovo pra ela e ela voltou lá pro castelo sem derramar uma gota de sangue. Na verdade, o Daemon, né, na minha opinião, o Daemon só tava tentando chamar a atenção mesmo, né? Porque ele foi meio que banido ali do castelo, né, da Fortaleza Vermelha, e ele tava querendo chamar a atenção, tipo, falar, oi, eu ainda tô aqui. E essa foi uma maneira dele chamar a atenção e confrontar o irmão, sabe? Porque ele, durante essa cena, ele fala, eu sou o herdeiro do trono. E na verdade ele não é, né? E aí, na cena seguinte, é uma cena no conselho, e o rei vai fazer um anúncio. E ele anuncia que vai se casar novamente. Antes disso, ele já tinha tido, né,
já tinha conversado com a Rhaenyra, falou que eu sinto muita falta da sua mãe, a sua mãe é insubstituível, mas eu sou o rei. Inclusive, ele, depois que colocaram a sementinha do segundo casamento na cabeça dele, com a Lady Lina, ele vai pedir conselho, né, a outros conselheiros ali. E chegou a conversar com a Rhaenyra que ele precisava se casar de novo, porque é a ordem natural das coisas. Então, meio que ela já estava de sobreaviso que ele ia se casar novamente, que ela teria que entender que agora era uma mulher, né? Mulher, ela tem 15 anos. Enfim, mas que ela teria que entender e que ele anunciaria o casamento dele em breve. Então, tem essa cena, ele chama o conselho, reúne o conselho para anunciar que vai se casar. E quando ele fala, eu vou me casar de novo. Aí todo mundo dá um sorrisinho assim, né? Inclusive Lord Corlys. Só que ele fala, eu vou me casar com a Alicent. Sim, com a filha do Otto Hightower. Que é, né, a amiga, que era super amiga, melhor amiga da Rhaenyra. E, assim, só que ninguém sabia disso, né? Sabia que ele ia casar, mas todo mundo tava achando que ia ser Lord Lina, a Lady Lina, por causa da força do sangue dela, né? Do sangue valeriano. E aí ele escolhe a Alicent, que é, assim, ela é da casa Hightower e tal, que é uma casa nobre e tal, mas tem pouca influência. Quer dizer, muita influência porque o Otto é mão do rei, mas, enfim, não tanta influência, não tanta força quanto teria a Lady Lina, que tem sangue valeriano, é filha do Lord Corlys, que tem a maior frota marítima, é a casa mais rica do reino todo, enfim. Contrariando todas as expectativas, o Viserys fala que vai casar com a Alicent, que deve ter mais ou menos uns 16 anos, 17 anos, a mesma idade da Rhaenyra. Então, assim, a Rhaenyra foi pega de surpresa, o Lord Corlys acha um absurdo, obviamente, que ele queria que o Viserys casasse com a filha dele, e o Lord Corlys, ele chama o Daemon lá pra Driftmark, que é onde o Lord Corlys vive, né? E fala assim, nós somos os segundos filhos, né? The second sons. A gente tem que fazer por onde para as pessoas valorizarem a gente, para a gente ser reconhecido. As pessoas não dão valor pra gente porque a gente é tipo o segundo, e geralmente quem tem todos os benefícios, né, é o primeiro, né? É o primeiro filho. E aí o Daemon falou assim, você veio aqui pra falar que eu sou o segundo filho? Aí ele, não, eu vim aqui pra pedir a sua ajuda pra fazer alguma coisa, tomar alguma atitude com relação aos piratas lá das cidades livres, né? Com relação lá ao ponto de Stepstones, que ele fala, eu não posso perder essa rota marítima, né? Que a perda dessa rota marítima implicaria no empobrecimento do Lord Corlys, né? Da casa Corlys. E que ele tá ali para pedir ajuda pro Daemon, já que o Viserys falou que não ia fazer nada. Então, assim, ele já foi pedir ajuda para uma pessoa que ele sabe que ama a violência. Então, assim, é mais uma forma dele questionar, botar em xeque as decisões, a decisão do rei, entendeu? De optar pela paz e não pelo confronto. E aí o episódio acaba aí. Ou seja, tá tudo se conjecturando pra ter uma guerra ali em Stepstone. Sem sem o aval do rei. Então, assim, o episódio acaba aí. Eu achei esse episódio um pouco mais parado do que o anterior, mais curto também. O primeiro episódio acho que teve 1h30, esse teve menos de 1 hora, tipo uns 50 e poucos minutos. Mas é aquilo, é um episódio que foi bom pra gente ver quem é quem, né? Como as pessoas se comportam, é isso. É o segundo episódio, então a série ainda tá mostrando quem são os personagens, qual é a personalidade deles, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Foi um episódio, assim, preparatório pra mostrar, basicamente, o ponto central desse episódio foi mostrar que não tinham passado nem 6 meses e já estavam querendo casar o Viserys de novo pra ele ter novos herdeiros, ou seja, já estavam meio que esquecendo, descredibilizando, apagando tudo que tinha acontecido no episódio anterior, que foi o fato do Viserys ter tornado a Rhaenyra uma mulher herdeira.
Então é isso, gente. Fala aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram do episódio, o que é que vocês acharam e o que é que vocês acham que vai acontecer. E não esquece de clicar aqui no gostei, no joinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!